Bom, primeiramente gratidão pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui, trocando ideias, trocando ensinos, dividindo um conhecimento um com o outro. E a gente fica imaginando quanto tempo demorou da nossa vida espiritual para que nós estivéssemos com essa intenção, reunidos nessa intenção, nessa vontade, esse bem-querer de estarmos tentando melhorar, tentando a cada momento da nossa vida um procedimento de evolução. Então, o tema que foi escolhido foi capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E esse tema é um dos temas que eu considero o alicerce, da nossa proposta reencarnatória. Eu gostaria que fosse atentado para a frase: fora da caridade não há salvação. Eu diria que é uma frase que nos coloca diante de uma condição de alerta, uma advertência. Eu penso que é para que se tenha uma sonora observação íntima de cada um de nós, que já nos diz que sem a caridade, fora da caridade, não há condição da melhoria, não há condição da salvação. Fora da caridade, então, não há um jeito ou outra forma de nós entrarmos em mundos mais confortáveis. Então, por isso que eu digo que é um alerta, uma observação, é uma maneira com a qual nos chama a atenção. E o alicerce que nos coloca, se nós abrirmos todos os livros da nossa querida doutrina, nos coloca diante do que? Do repensar, do reformular os nossos pensamentos. E quando nós colocamos diante da condição de que quando você tem uma meta, caridade, a caridade está se referindo em se ter observações melhores de si mesmo. A caridade está se referindo em direcionar os pensamentos para objetivos mais substanciais, mais confortáveis. Ser caridoso, primeiramente comigo, dentro de mim, e automaticamente depois expandindo isso a quem está à minha volta. Ser caridoso significa observar cada vez mais os meus pensamentos e as minhas atitudes para que eu consiga obter condições para mundos mais confortáveis. Fora da caridade é uma frase, inclusive, que dá para a gente fazer muito estudo sobre ela. Porque não nos coloca diante de uma condição de uma outra opção, fora dela. Fora ser caridoso, ser bondoso, fora se sentir saudável no bem, eu não tenho outra oportunidade, não tenho a salvação. Então, o termo colocado salvação, hoje ele pode ser analisado e estudado de amplas maneiras, porque se aumentou o amadurecimento dentro da nossa mente, da época que foi dita essa frase, no mínimo quando foi implantado o Espiritismo aqui entre nós seres encarnados. Então, a salvação nos coloca diante da proposta da continuidade do melhor. Eu me sentir mais confortável. Eu me sentir num mundo onde eu possa viver com mais tranquilidade, com mais harmonia, com mais conforto, salvação. Ok? E depois disso, existe todos os argumentos desse capítulo, 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o método para que eu me sinta caridoso. Fora da caridade não é salvação, como foi dito, é o alerta. É para se ter observação do senso. Agora, como eu faço isso? Quais são os caminhos pelo qual eu consigo ser mais caridoso? Eu consigo projetar a minha mente no bem mais tempo possível.
E o que se existe nos próximos capítulos é exatamente esse ensino. Eu gosto muito de São Paulo, quando ele... Quanto tempo tem? Meia hora. Até 3 meses, mais ou menos. Tá bom. Eu gosto muito de Paulo, porque Paulo ele tem uma narrativa muito interessante em 1 Coríntios. E veja bem que a narrativa de Paulo nos coloca bem antes do Espiritismo. Mais ou menos uns 88 anos, em média, começou a história, né, de Paulo. A gente tem notoriedade dos ensinos de Paulo. E em 1 Coríntios, uma das epístolas, em que ele destinava a regiões, Coríntios, uma delas, ele colocou a necessidade da gente entender ser bom. E a imensidade com que isso tem que estar dentro de nós, né? Ele inicia dizendo de que toda a sabedoria que nós possamos ter, ela é insignificativa se não existir o sentimento. Ainda que eu fale a língua dos anjos, e veja bem que falar a língua dos anjos é uma amplitude de sabedoria muito grande, porque você imagina o universo. Ainda que eu fale a língua dos homens, ele se resume ao nosso planeta, né? Porque existem várias regiões, vários países implantados na nossa comunidade planetária, né? Que é o que nós somos moradores de uma comunidade planetária chamada Terra. E quando Paulo se refere, ele que eu aprenda a língua de todos os homens, de todas as regiões, você precisa de muita inteligência para isso. Você precisa de muita sabedoria para isso, um instante. Para que você entenda, tenha sentido, tenha conhecimento para falar, ouvir a língua dos homens, a sabedoria tem que fazer parte de si, de dentro de você. E ele coloca a ressalva: sem sentimentos não tem sentido, não tem finalidade. Então nós podemos ser extremamente inteligentes, nós podemos ser extremamente conhecedores, mas se eu não conseguir colocar dentro de mim, se eu não implantar dentro de mim a sabedoria, o sentido, bondade, não tem nenhum tipo de serventia. Até porque quando nós terminamos o nosso processo reencarnatório e voltamos para a espiritualidade, são muitos os exercícios a serem vivenciados, porque nós somos criados simples e ignorantes. Então, cada vez em que nós vamos ler, aprender, nos distanciamos do ignorante. E cada vez que a gente passa as experiências do nosso dia a dia, as experiências do ser pai, mãe, filho, mãe, irmão, patrão, empregado, vizinho, vizinha, sogra, sogro, tio, tia, enteado, enteada, marido, esposa, os diversos, sogra, sogro, os diversos cargos do ser. Quando a gente está vivenciando isso, nós nos distanciamos do simples. Mas quando terminamos a nossa encarnação, muitas das nossas necessidades a serem vividas, as nossas experiências a serem vividas, nos deixam diante dos critérios de conhecimento. O conhecimento ele é extremamente importante na continuidade, então, conhecimento que eu digo, os conhecimentos que a gente aprende da vida material, das oportunidades e diversas experiências, ora pobre, ora rico, ora de uma cor, ora de outra cor, ora de um estado, ora de outro. Então essas experiências elas ficam para trás, entram no nosso arquivo para outro procedimento reencarnatório. Por isso que muitas vezes Paulo ele não tinha condição de explicar com essa intensidade de informação, mas ele passou que sem sentimento, a sabedoria, conhecer as diversas línguas dos homens, sem sentimento não tem sentido. É como um sino que soa, não tem sentido. Não funciona para nós só a aquisição de conhecimento. Ainda que eu aprenda a língua dos espíritos, aí ele já entra numa questão universal, ou seja,
todos os conhecimentos possíveis e imagináveis que a gente tem na vida no universo, fora da questão planetária Terra encarnados, e sim no universo, contidas todas as ideias de Deus nosso Pai, nosso Criador, sem o sentimento de amor, de caridade dentro de mim, não tem sentido. Ou seja, não há evolução. É interessante esse senso de observação, da gente analisar o estudo em sua profundidade, que a aquisição de conhecimento é extremamente importante, mas tem que ter dentro de nós sentidos, tem que ter funcionabilidade dentro do nosso método de pensar, da nossa forma de agir. Senão a gente acha que aquele que não faz mal, ele já está salvo. Ele pode não fazer mal porque ele se cansou do mal, ele pode não fazer mal porque ele pode se prejudicar judicialmente, mas ele tem que sentir dentro dele o não fazer mal. O que significa isso para mim? Porque senão são questões que nos colocam diante do procedimento de estacionários. Tem muitas pessoas que acham que o simples fato de você ter vivido uma vida sem nenhum tipo de atrito judicial, por exemplo, sem nenhum tipo de atrito na convivência dia a dia já é o suficiente. E Paulo nos alerta que não. Paulo nos alerta que o questionamento é o que eu sinto dentro de mim, como vibra a minha capacidade mental, como vibra o meu método de pensamento. E isso tem um significado imenso para mim. Tanto que André Luiz, em outras questões, cientificamente falando, nos ensina que nós somos co-criadores do ambiente que nos é peculiar. O olhar que a gente tem, que a gente olha para uma outra pessoa, o espaço de distância de um olhar para outro, se o olhar for significativamente ruim, com raiva, com ódio, com rancor, com intolerância, eu danifico, através das minhas questões vibratórias, esse distanciamento e atinjo a outra pessoa. Quando nós respiramos e nós não estamos bem, a nossa faculdade mental é constantemente no desequilíbrio, no pensamento imperfeito, ato natural de espíritos imperfeitos que nós somos, nós vibramos e a nossa vibração, ela bate nas partículas intramoleculares do ar e automaticamente transforma para pior. Nós respiramos, puxamos as partículas intramoleculares para dentro de nós e as transformamos quando jogamos para fora. Segundo a ciência, há uma transformação de que respiramos o H2O e quando jogamos é o H2. O hidrogênio ele precisa ser transformado, modificado, e a ciência já nos ampara nessa modificação para pior do ar que a gente respira. Colocado isso no campo vibratório, colocado isso nas condições sentimentais, nas condições organizadas pelo nosso método de pensamento, o dano ele é muito maior. Entende? Quando a gente fala de reforma íntima, quando a gente fala da prática da caridade, quando nós comentamos a questão da modificação mental, a que Jesus sempre sugeriu para nós, né? A mulher adúltera, que atira a primeira pedra é aquele que não tem pecados. Um a um foi jogando as pedras no chão, porque eles foram revendo as próprias ações. E aí quando Jesus fala, cadê aqueles que te condenavam? Todos foram embora, Senhor, ninguém me condenou. Eu, portanto, também não vos condeno. E aí ele fala a palavra-chave que envolve toda a nossa questão de vida. Vá, não peques mais. Mesma coisa que fala, vá e não pense da mesma maneira que você pensava pelos atos que te trouxe aqui. Vá, reformule seus pensamentos e adquira outro método e forma de viver através da sua organização mental. Nós conseguimos entrar em diversos lugares da nossa continuidade de vida, há várias moradas na casa do Pai, e Jesus nos coloca sempre a questão pensamento. Por que várias moradas e não uma morada só?
porque elas são distintas de acordo com o método que eu tenho de pensamento, de acordo com a minha capacidade vibratória. É por isso que fora da caridade, fora do meu posicionamento mental no bem, eu não tenho uma condição de viver um mundo mais confortável. Porque as questões do meu jeito de pensar me colocam em vibrações, me colocam em níveis diferenciados, medido pela minha liberdade de ser, pela minha liberdade de pensar o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. E isso é medido de acordo com a minha vontade. Essa liberdade que eu tenho, ela me coloca ou me tira da continuidade de lugares mais confortáveis. Por isso, muitas moradas na casa do Pai. Quando nós pegamos a doutrina no modo geral, nós colocamos diante da questão de que toda a finalidade de estudo é a mudança das imperfeições dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, como espíritos imperfeitos que nós somos, moradores do planeta Terra, como já foi dito, planeta de provas e expiações, que segundo o livro dos Espíritos, provas e expiações, porque é somatória desses pensamentos, dos pensamentos dos moradores desse planeta que somos nós, na maior parte das vezes são de pensamentos imperfeitos. Se na maior parte das vezes são de pensamentos imperfeitos, o que nos leva a colocar diante do estudo da continuidade da nossa vida é que na maior parte das vezes eu preciso encontrar caminhos que me melhorem a cada instante. Onde eu treino para que esse caminho seja conhecido por mim? É através do meu método de ser nos cargos do ser. Ser pai, mãe, filho. Que tipo de pai, que tipo de mãe que você é? Que tipo de marido, que tipo de esposa? Que tipo de irmão, que tipo de irmã? E isso nos traz a maturidade de nós. Como eu escolhi conversar com meu irmão quando aconteceu determinada situação? Qual é a forma, que pensamento que me veio na cabeça logo de primeiro? A conversa não foi boa. Por isso que eu digo que a família é um laboratório constante, que a gente está toda hora fazendo análises diferentes, né? Quando a conversa foi de um jeito, ela não foi feliz, nós estamos o quê? Mais experientes para a próxima conversa, mesmo que seja o mesmo assunto. Entende? Essa constante situação para que haja todo o tempo, a todo momento da nossa vida, evolução, salvação. Por isso que fora, se eu estiver passando a minha vida desapercebido, distraído, satisfeito até, como eu sou, eu me coloco fora da caridade. Consegue entender isso? A gente está tentando conversar. Cada vez que eu acho que o meu método de vida, a minha forma de pensamento, a minha situação de agir nos cargos do ser, ela está razoavelmente boa, eu estaciono a minha oportunidade salvadora. Eu saio da caridade. A caridade é comigo mesmo. Porque o caminho caridade, ser verdadeiramente caridoso, ser verdadeiramente amoroso, ser verdadeiramente constante, benigno, é uma trajetória de aquisição de conhecimento, experiência de si próprio. Está cada vez mais se transformando, modificando. Porque tudo que Deus, nosso Pai, nosso Criador, fez do micro ao macro, do íntimo, de dentro de nós, né? Do microscópio, dentro de nós, ao macro universo, se transforma para melhor. Mesmo que haja um procedimento destrutivo, seja na natureza, seja de recursos, seja no campo natural, né? As consequências da natureza, seja na nossa própria vida, seja os acontecimentos que primeiro destrói o quê? A forma com a qual eu pensava, e eu reconstruo, eu transformo para melhor. Muitas vezes, né, nós vivenciamos exercícios que não são para fazer a gente sofrer, é para fazer a gente aprimorar.
E o aprimoramento precisa de coisas, de leis naturais que estão dentro de nós e que a gente vivencia. Destruímos métodos de pensamento com a ausência dos nossos entes queridos. Modificamos com os exercícios de transformação, de sai desse emprego, entra com outro emprego, sai de uma condição financeira e entra em outra condição financeira, sai da condição de estar momentaneamente sadio para vivenciar exercícios de doenças, são exatamente para que a gente tenha cada vez mais agilidade de modificar, senão a gente entra numa condição estacionária. Porque espíritos imperfeitos têm a coragem de ser estacionários, têm a coragem de se sentir confortável, mesmo não vivenciando melhores situações, né? Muitas vezes nós vamos fazer a caridade pura e simples, dentro do centro, às vezes, porque tem muito prática de caridade, faz cesta básica, e faz marmita para entregar, e tem roupas para doar, e tem passes para serem feitos. E quando a gente termina o trabalho, a gente fala assim, puxa, foi gostoso, foi muito bom, foi satisfatório. Olha, eu fui no trabalho no centro e eu adorei. E o problema que a gente tem é que a gente não estuda aquele bem-estar dentro do nosso íntimo. A gente não estuda aquele bem-estar que a gente sentiu e o abandona logo em seguida, voltando à rotina. A rotina do nosso dia a dia, a rotina de espíritos imperfeitos. A meta é fazer com que esse sabor de bondade, esse sabor de bem-estar em sempre fazer algo aos outros, faça parte, mais vezes, mais tempo do nosso panorama mental. Por isso que é dito hoje nos ensinos, no capítulo que foi tido para a gente estudar, que quando nós fazemos o bem ao outro, a espiritualidade nos coloca diante da condição de que é a Deus que a gente faz bem. Interessante como coloca o que eu penso do outro, o que eu faço para o outro, que nos projeta diante da condição de melhoria ou de estacionamento. E Jesus é bem explícito conosco. Quando você dá ao outro, é a mim que você está dando. Quando você alimenta o outro, é a mim que você está alimentando. Quando você divide com o outro, é a mim que você está emprestando. Jesus nos coloca diante dessa condição, né? Por quê? Porque o que nós somos? Nós somos a ideia de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que um dia pensou em todos, cada um de nós, e fez cada um de nós. O que nós somos, então? Nós somos produto dos pensamentos de Deus, nosso Pai, nosso Criador. De onde a gente veio? A gente veio do perfeito. Qual é o nosso retorno? É voltar para o perfeito. A meta é essa. Jesus é explícito quando ele fala assim, muito carinhoso conosco, ele fala assim, ninguém vai ao Pai sem antes passar por mim. O que é caminhar em direção a Jesus? É caridade pura. É a bondade permanente. O que é o Evangelho para nós? É um método para se atingir isso. E quando nós deixamos de fazer isso, quando você deixa de alimentar o seu próximo, é a mim que você deixa de alimentar. Jesus nos ensina. Quando você deixa de vestir o seu próximo, é a mim que você deixa de vestir. É a meta de voltar para o perfeito. O exercício nosso momentâneo é o jeito que eu trato o meu próximo. Por isso que a máxima do ensino é amar a teu próximo como a si mesmo. E veja bem que aí tem um outro nível de estudo. A questão é como eu amo a mim mesmo. Porque a cada momento que eu me entendo, que eu me melhoro, significa que eu aprimorei em mim o amor que eu sentia por mim antes.
de começar o aprimoramento. E aí eu não consigo mais amar o meu próximo da mesma maneira antes desse aprimoramento. Eu passo a amar o meu próximo melhor. Por quê? Porque eu sou mais amoroso comigo. Veja que o ensino de Jesus em amar ao próximo é algo infinito. Porque a cada instante que eu vou melhorando o meu método de vida, eu transformo o meu amor no próximo. Porque eu estou em melhoria. Eu estou em processo de melhoria. Consegue entender isso? Os ensinos são eternos. Pena que o tempo é pouco, já está acabando. Os ensinos são eternos. Os ensinos são uma imensidão. Oi? Os ensinos são uma imensidão de situações de posicionamento. Nós precisamos observar o posicionamento que Jesus nos coloca. Ninguém nos tira nada. Nós somos incapazes de viver hoje mundos melhores. Mas a nossa oportunidade de iniciar processos que nos coloquem diante dessa oportunidade é agora. É já. É nesse instante. Então, os sensos de observação precisam ser revistos, estudados minuciosamente. Costumo falar assim, por exemplo, o fofoqueiro. Um exemplo simples, né? O fofoqueiro, ele gosta de falar mal do outro. Está dentro dele. Ele se sente satisfeito de falar mal do outro porque pratica sempre. Só que ele não percebe que ele fala mal do outro, a maldade está dentro da gente. Primeiro. Depois aquilo que eu exteriorizo com as minhas palavras, eu intensifico a maldade dentro de mim. Primeiro. Depois eu atinjo o outro falando mal do outro. Olha que blusa que ela está usando, olha o relógio dela, olha o sapato dessa daqui. Entende isso? A gente entra num vício de falta de observação íntima, falta de caridade íntima conosco quando fazemos isso. Entende? Eu me estaciono. E os danos que essa maldade, essa frequência mental me ocasiona nesse hábito infeliz que eu ainda não notei como infeliz e não estou fazendo nada para modificar. Veja que eu estou falando só de um simples ato natural de falar mal do outro. Entende? Para onde é que eu vou quando eu desencarnar, se eu desencarnar agora? Eu vou lá junto dos que falam mal um do outro. É uma coisa natural da minha liberdade de ser. Quando é que eu transformo isso? Quando eu começo a me incomodar com isso, quando eu começo a observar que eu sou uma pessoa praticante de falar mal do alheio. Quando eu mudo então o ato, eu estou sendo benigno comigo, eu passo a me amar mais. E ao fazer isso, eu transfiro isso e não atinjo mais ninguém. Entende essa mudança num aspecto simples? Note quem você é. Note o que você é capaz de fazer. Note e comece a se observar. Busque uma trajetória de transformação. Porque nós temos coragem de tudo. Imagina, nós estamos em plena guerra. O que é a guerra? Espalhar a maldade com intensidade. O que eu estou fazendo com isso? Aí você fala assim, mas não tem nada a ver com isso, a guerra é lá do outro lado do planeta. Quando as notícias da guerra vêm, te chama a atenção? Você assiste? Você quer ver o que aconteceu? Porque muitas vezes a gente escuta, ouve e saboreia. Tem saudade dos atos maldosos que a gente tem. Porque se nós pudéssemos entrar numa delegacia espiritual e pedíssemos a nossa capivara espiritual, na delegacia, né? Os antecedentes criminais espirituais, meu Deus, seriam diversos, né? Então a gente tem capacidade, por exemplo, de falar mal dos organizadores da guerra. Você já falou? Alguma vez você já comentou? Com maldade disso? Né? Então são sensos de observação. Se nós não tivermos um critério, uma análise cada vez mais construtiva
esse nível de observação, nós não vamos conseguir entender Jesus nos seus últimos atos. Crucificado. Antes disso, ofendido, maltratado, humilhado, ultrajado, colocado coroa de espinhos, pregado um prego numa mão, na outra, nos pés. Jesus era um homem como eu, é o prego. Isso dói muito. Às vezes nós não conseguimos suportar um olhar mal feito. Jesus, depois de tudo isso, crucificado, sangrando pra caramba, manchamos o planeta em que nós vivemos, a nossa moradia momentânea para a nossa evolução, com o sangue do administrador. É o ápice da maldade. É a trajetória de espíritos realmente que não sabem o que fazer e vira para Deus, nosso Pai, nosso Criador, com muita simplicidade no coração e fala: Senhor, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. E quando nós estamos diante da nossa vida, na incapacidade de perceber qualquer ato maligno, de qualquer nível que nós tenhamos dentro de nós, nós continuamos sem saber o que fazemos. Nós estamos distraídos, confortáveis no mal. Uma proposta completamente diferente do fora da caridade na nossa nação. Queria que você entendesse, espero ter podido falar da intensidade do que é ser caridoso consigo próprio e entender que sem essa caridade íntima a gente não vai conseguir sair do contexto. Maldade em diversos níveis. Há os que são muito maldosos, organizadores de guerras, executores de guerras. E há gente que consegue fazer fofoca do outro, consegue observar o outro, consegue passar o outro para trás, consegue não se importar com a vida do outro e consegue fazer N situações que são níveis de maldade. Isso é que faz a gente entender por que é um planeta ainda de provas e expiações em pleno século XXI, em pleno 2022. Por que é um planeta ainda de muitos sofrimentos em pleno 2022 anos depois que o administrador esteve aqui, depois que Jesus esteve aqui, depois que Jesus apresentou essa imensidade de informação que é o Evangelho. O Evangelho é o ingresso para mundos mais felizes. E nós estudamos muitas vezes o Evangelho e achamos que está longe de nós. E tem gente que ainda aqui, para ficar mais fácil, ainda fala assim: ah, isso é Jesus. Como se isso fosse distante. Ah, é distante de nós, eu não tenho o que fazer no momento. Né? Ah, quem era caridoso? Quem era caridoso é o Chico. O Chico era muito caridoso. Mas isso aí é o Chico. O Chico era missionário. A gente acha que não está próximo disso. Que não tem nada a ver com a gente. Então a gente está o quê? Gostando de ser como a gente é. Se você desencarnasse agora, você saberia para onde você vai? E é importante pensar nisso. Ter uma ambição futurista. O que Jesus disse um dia? Bem-aventurados aqueles que são puros de coração, que forem puros de coração, porque conseguirão ver a Deus. Quando a gente conseguir ver a Deus, a gente vai ver Maria Dolores. A gente vai ver Maria Dolores aqui, trabalhando. Quando a gente conseguir ver a Deus, a espiritualidade vai ser algo natural da gente ver, ouvir, falar. E se você acha que isso é algo impossível, o Chico via, ouvia, falava. Ele não tem nada de melhor do que nós, muito pelo contrário, que ele tenha mais conhecimento, mais atitude, mais caridade. E espalhou para nós, gratidão. A gente fala do Chico, Emmanuel, a gente pensa na palavra gratidão. E trazer para a gente o quê? Conhecimentos de mundos, como é o comportamento na espiritualidade. Foi isso que Jesus fez conosco quando trouxe o Evangelho. O Evangelho todo, os ensinos todos de Jesus, já é que Jesus só viveu 33 anos porque a gente não deixou ele viver mais tempo. Imagina se ele tivesse vivido uns 90 anos, pelo menos. Quanto de informação que a gente não tinha mais. Né?
E ele viveu tudo aquilo que a gente só deixou aquele pedacinho. E ele trouxe toda uma porta aberta de mundos mais esclarecidos. E a gente não vê assim, a gente só encara como estudo. Aquisição de conhecimento. Amar a Deus, eu conheço, já li muito esse capítulo. Mas você entendeu? Está servindo para si? Está colocado dentro de si? Isso é que pensar que fora da caridade não há salvação. Entender o porquê que isso não há salvação. Entendeu? Não é uma iniciativa de sofrimento, é uma meta de compromisso. Diferente. Bom, gratidão a todos pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de dividir conhecimento, por estarmos juntos nessa batalha constante que é a melhoria íntima. Gratidão pelo convite, gratidão pela oportunidade de trabalho, gratidão mesmo, muito bom poder estar aqui, espero poder vir outras vezes e a gente poder conversar, a gente poder estudar todo mundo junto, que é uma das coisas mais gostosas para mim, mais importantes. Até a próxima vez, que a graça de Deus.